Presidente Presser, está com a palavra. Tá bem. Primeiramente, meu boa noite a todos. Agradeço desde já a presença de todos vocês, né, e principalmente ao nosso palestrante, professor Eli Abadi, que vai fazer uma apresentação de uma palestra, de uma conversa sobre política de preços e derivados de petróleo no Brasil. Uma breve apresentação da Amigos, que é um grupo de amigos que, na verdade, nos encontramos agora virtualmente 2 vezes por semana, né, e sempre que possível nós contamos com a presença, né, de um profícuo palestrante para cada vez mais aumentar, entendeu, a nossa cultura, aumentar o nosso conhecimento, enfim, também trazer coisas, né, do nosso dia a dia, como é a questão do preço dos combustíveis, né? Apesar desse, segundo o professor Edi, não é exatamente o foco de toda a palestra, né? Mas, enfim, mas tem uma correlação entre políticas, a geopolítica do petróleo e preço, né? Um breve currículo, assim, um resumo do currículo do professor Edi Abadi. Primeiro, quero agradecer ao professor engenheiro Eurico Leon Rodrigues pela indicação, né, e a oportunidade de contarmos aqui com o engenheiro Eli. Ele é graduado em Engenharia Química pela Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, isso em 1974, o mesmo ano que eu me formei, aliás. Engenheiro de processamento Master na Petrobras, formado pelo curso de Engenharia de Processamentos, né, da Petrobras, isso em 75, depois fez o mestrado em Engenharia de Produção na Universidade Federal de Santa Catarina em 2002, foi consultor sênior de refino e geopolítica da Petrobras, tem várias atividades como professor de processos de refino e geopolítica de petróleo, na Petrobras, Instituto Militar de Engenharia, Federal do Rio de Janeiro, Estadual do Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, Fundação Instituto de Administração FIA da USP, Instituto Brasileiro do Petróleo, enfim, tem uma vasta atividade como consultor e como professor, né? Palestrante desses assuntos também em diversos cursos internos do Congresso Nacional, do Ministério de Minas e Energia, do Ministério de Relações Exteriores, né, e todos eles, né, através de uma solicitação feita por meio da Petrobras. Palestrante na área de geopolítica de petróleo para a Escola de Guerra Naval do Comando da Marinha e para também o Centro de Inteligência do Exército do Ministério da Defesa, né? Ele desligou-se da Petrobras e estava nos dizendo que fazia quase 50 anos que era engenheiro da companhia, pelo plano de demissão voluntária em julho de 2020, ou seja, nós entramos agora 1 ano de aposentadoria. Exatamente. Do professor Eli, né? Enfim, e atualmente, como aposentado, presta consultorias e faz palestras, ok? Então, esse é um resumido currículo do nosso palestrante de hoje, para o qual eu passo, então, a palavra para que faça, então, a sua apresentação. Vou pedir só que as pessoas mantenham os seus microfones ligados durante a palestra, né? E, caso queiram se manifestar após a palestra do professor Edi, por favor, utilize ali a mãozinha levantada, né, para eu poder passar a palavra. Ok? Então, Por favor, professor Edi. Bom, antes de mais nada, é um prazer participar desse encontro de cultura da Amigos. Espero colaborar com os senhores a respeito dessa questão de política de preço. Eu fiz uma coisa aqui que eu confesso que não é assim muito didático. Eu escrevi muito, tá? Mas eu escrevi de propósito. Eu poderia colocar só tópicos, mas talvez algum de vocês queiram mais à frente se aprofundar um pouco mais, tá? Eu deixei a linha de raciocínio ali pronta, tá? Para que, por acaso, quem quiser mais à frente tenha uma orientação, porque às vezes um tópico só a pessoa é muito bom para o palestrante, mas às vezes a pessoa se perde um pouco. Então, e eu vou procurar, evidentemente, não ficar só lendo, mas eu deixei bastante coisa aqui escrita para que haja uma continuidade boa aqui. Tá?
Bem, então eu estou colocando aqui, inicialmente, a questão de formação de preços derivados de petróleo. Nós vamos falar um pouco sobre esses principais itens, a questão da remuneração, da carga tributária, da margem econômica do revendedor, do distribuidor. Vou mostrar depois também alguns pequenos problemas, vamos dizer assim, que acabam impactando ao consumidor. Tá? E a questão das margens do distribuidor, do revendedor, e vou me arvorar, tá, a falar no final, depois, um pouco sobre o que poderia ser feito no país, segundo a minha ótica, e volto a dizer, eu não sou super especialista nisso, tá, que pudesse reduzir a carga tributária. E ainda, nessa sequência, eu vou fazer uma pergunta que não precisa ser respondida agora, mas cada um se faz internamente. O preço dos derivados do Brasil de uma maneira geral, comparado com outros países no mundo, não precisa me responder agora, porque senão acaba começando a complicar, mas nós vamos mostrar isso. Em relação aos demais países do mundo, os combustíveis nossos, principalmente gasolina, diesel, tá, que eu vou dar um enfoque maior, são caros, são muito caros, são baratos. Tá? Isso eu falo ao consumidor, perfeito? Isso é exatamente o finalzinho da nossa apresentação, fazendo uma comparação com os demais países do mundo. Ok? Bom, então vamos iniciar isso, porque o tempo aqui é precioso e eu tenho muita coisa para comentar aqui. Bom, então vamos lá. Perdão. Nós temos aqui, na realidade, a composição de preços derivados de petróleo, 4 itens que vão impactar. Primeiro é a remuneração do produtor, seja ele o refinador ou o importador. Tá? O mercado hoje está aberto, perfeito? Então, nós vamos elaborar alguns comentários sobre isso. Eu chamo a atenção que esse é o principal item que acaba impactando os derivados. Perfeito? Segundo, vamos falar um pouco, e volto a dizer, não sou especialista, eu peço aos senhores, por favor, que não me espremam muito, porque eu não sou especialista em tributação. Perfeito? E isso tem tantas nuances, tantas coisas, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre a questão da carga tributária, tá? Os impostos e taxas que incidem sobre os derivados. E depois, em terceiro item, que é a margem econômica, o ganho do distribuidor e do revendedor, como é que isso aí é distribuído e as armadilhas que podem ter por trás disso daqui. Bom, e além disso, há um quarto tópico, que depois nós vamos intercalar aqui no meio do caminho, é o seguinte: no Brasil e em alguns outros países, há a adição, por exemplo, nos Estados Unidos, tanto quanto aqui no Brasil, a adição de álcool anidro, perfeito? E aqui no Brasil também nós temos o biodiesel, alguns países da Europa também adotam biodiesel, e isso, aqui no Brasil, é uma adição obrigatória por lei. Então, isso é um outro item de custo. Nós vamos colocar aqui, tá? E comentar alguma coisa sobre isso. Bom, vamos focar, então, primeiro sobre a questão da remuneração do refinador. Então, nós estamos colocando aqui, também conhecido como preço de realização, é o valor cobrado pelo produto, pelos refinadores ou importadores. É praxe internacional das companhias de petróleo adotar preços referenciais de mercado para o produto. Ou seja, existem, digamos assim, uma espécie de hubs, vamos colocar isso mais à frente também, mas quero me antecipar, tá? Onde se vende grande quantidade de derivados. Por exemplo, na costa do Golfo dos Estados Unidos, na região do Texas ali, aquela região, tá, de Nova Orleans, tá, tem muitos refinadores ali. O norte da Europa também. Então, existem preços referenciais. Então, esses preços, tá, que oscilam naturalmente. Um preço do petróleo, quando o petróleo sobe, o preço naturalmente sobe também o preço dos derivados e vice-versa. Tá? Então, são esses locais que as companhias colocam, uma vez que se enfoca, tá, os derivados de petróleo e o próprio petróleo como uma commodity. Eu diria que uma commodity, digamos assim, milho e outros cereais, eu chamo a atenção, se o preço sobe, tá, o pessoal reduz um pouco. Agora, derivados de petróleo é muito complicado. Então, eu diria que petróleo, derivados de petróleo, são commodities, sim,
mas eu diria que são commodities altamente estratégicas, tá? Que impactam violentamente, porque no fundo, boa parte do petróleo e dos derivados vai servir de energia, e energia todos nós consumimos. Perfeito? Eu estou colocando aqui também mais um outro tópico. Por sua vez, estou me referindo agora aos preços referenciais de mercado, tá? Esses valores variam com o preço do petróleo no mercado mundial, já havia comentado. Esse valor do produto reflete os custos da aquisição da matéria-prima, petróleo, custos de refino fixos e variáveis e o ganho do refinador. Então, isso aqui, nós vamos tocar nesse assunto mais à frente, essa composição, tá? Por quanto, digamos assim, se chega a um preço justo para a revenda de um derivado de petróleo, tá? É chamado de margem de refino. E antes que os senhores mais à frente façam essa pergunta, que é uma pergunta quase sempre que acontece, é o seguinte: quanto custa o preço da produção da gasolina no Brasil ou em qualquer lugar do mundo? Ninguém sabe. Porque, na realidade, o refinador trabalha com uma média dos vários derivados que ele produz. Perfeito? Então, lógico que o custo de produção não tem, digamos assim, a ver com o mercado. Tá? O mercado de gasolina nos Estados Unidos, o preço, tá? O preço da gasolina, ela dizendo, ele é a função do mercado, da procura, dos estoques, tá? E não tem a ver com custo de produção. Eu volto a dizer, é muito comum o pessoal perguntar quanto é que é o custo do diesel na Petrobras, da produção do diesel. Nós não temos isso. Tá? Não há uma só ligação. Eu estou falando como se eu ainda fosse da Petrobras, me perdoem. Tá? Eu falo nós, eu já não sou mais da Petrobras. Não existe isso, nem na Petrobras, nem em nenhum lugar do mundo. Então, há um descolamento grande entre o custo de produção de um derivado isoladamente, tá? E o preço do mercado. Eu coloquei aqui. Esse valor é calculado em dólar por barril e, logicamente, sofre a influência do câmbio em relação à moeda de cada país, que depois nós vamos tocar nesse assunto, em termos de Brasil especificamente. Bem, isso aqui só chamando a atenção, os principais mercados referenciais para os preços de derivados, isso aí já havia mencionado, também conhecido como preço ex-refinaria, de importância para o Brasil são, respectivamente, a costa do Golfo dos Estados Unidos, tá? Onde existe a maior concentração de refinaria do mundo, naquela região do Texas, naquela região ali, como eu falei, de próxima a Nova Orleans, por aí vai, aquela região de Louisiana, se tem aproximadamente umas 60 refinarias, 70 refinarias, quase que mais da metade do parque de refino americano está concentrado ali. Perfeito? Outro lugar que tem, não que tenha tantas refinarias, e eu chamo a atenção, no caso dos Estados Unidos, por conta disso, tá, essas refinarias competem, tá, pela geração do produto, então é uma competição que acaba determinando os preços de mercado. Mesma coisa acontece, digamos assim, na região do noroeste da Europa, um outro hub, digamos assim, um outro ponto onde se tem uma referencial de preço é Rotterdam. Não que haja tantas refinarias ali, mas ali é um ponto de estocagem muito grande, tanto de petróleo quanto de derivados, que entram, digamos assim, na Europa Ocidental. Tá? Então, é um local de forte comercialização. Antigamente, falava-se muito assim, em termos de preço de petróleo, o mercado livre, o mercado spot de Rotterdam. Tá? Então, é um outro local. Bom, e só como referência, no caso brasileiro, nós importamos muito diesel, tá? Depois eu falo o que é o diesel A. O diesel A é o diesel vindo do petróleo sem adição, tá? De biodiesel. Tá? Então, o diesel A, o gás liquefeito de petróleo e querosene de aviação, a gente traz muito de refinarias americanas, eventualmente a gente traz alguma coisa do Oriente Médio, principalmente querosene de aviação. Tá? Já nós temos muita importação, tá, de gasolina, principalmente da Europa Ocidental, por uma questão importante. Por que isso? Só com uma curiosidade. O produto que há maior consumo dentro dos Estados Unidos é exatamente, tá, a gasolina. Então, os refinadores americanos, tá, produzem muita gasolina para esse atendimento do mercado e, às vezes, ainda é insuficiente. Em algum lugar, em alguns momentos, em vários momentos, eles importam. E como o petróleo dá
digamos assim, proporções desiguais de produtos em função do tipo de petróleo refinado, em relação ao mercado dele, acaba sobrando diesel, acaba sobrando gás liquefeito de petróleo. Tá? O gás liquefeito de petróleo tem uma curiosidade, é diferente aqui no Brasil. Nos Estados Unidos não se tem um uso proporcional muito grande do gás liquefeito de petróleo, porque eles usam lá em larga escala o gás natural. Perfeito? O gás natural tem uma concorrência, tá, com o GLP, então o gás liquefeito de petróleo não é tão usado assim. Isso para nós é bom, porque nós somos importadores de gás liquefeito de petróleo e, como consequência disso, o preço lá é relativamente interessante de você trazer. Tá? O querosene de aviação também nós trazemos de refinarias americanas. O querosene de aviação também, eu falei aos senhores, traz também alguma coisa, por exemplo, dos Emirados Árabes, tá? Que eles têm sobra lá. E, no caso da gasolina, por que da Europa Ocidental? Porque a matriz, tá, europeia é muito carregada em veículos, em transporte, baseado em diesel e não em gasolina. Perfeito? Então, há uma demanda de gasolina. Então, as refinarias europeias, da Europa Ocidental especificamente, procuram, digamos assim, privilegiar a produção de diesel. E também, às vezes, falta diesel, tá, local na Europa, eles têm que importar. E, por sua vez, acaba sobrando no parque de refino europeu a gasolina. Então, pelo fato de ter essa sobra, o preço fica mais convidativo, nós acabamos trazendo gasolina. Boa parte da nossa gasolina acaba vindo da Europa Ocidental, ok? Saindo quase sempre por Roterdã mesmo. Bem, isso é apenas uma consideração. Ó, chama a atenção de uma coisa que isso vocês vão entender já já. Quando eu compro o produto no produtor, tá? Digamos assim, desculpa a redundância, tá? Quando eu tenho o produto, digamos assim, comprado nos Estados Unidos, na costa do Golfo, tá? Nós temos que nós chamamos de preços internacionais, em função de onde você traz aquilo. Tá? Tem uma diferença grande. Durante muito tempo, a Petrobras, tá, nos últimos anos, até não os anos tão recentes assim, nós chegamos a praticar, principalmente a partir, eu diria, do final do governo do Fernando Henrique para frente do governo do Lula, até quase o final, esses preços internacionais. Então, reparem só, o que seriam esses preços? Tá? Nesse preço internacional que é colocado aqui no Brasil, não está incluído o custo do frete, seguros e a internalização, tá, do importador até chegar à base da distribuição do produto. Então, isso acaba sendo absorvido pelo importador ou, no caso da Petrobras, por ela. Perfeito? Então, reparem só, eu fiz uma consideração aqui. Obviamente, caso a Petrobras exercesse, como ela exerceu, esses produtos, não seria interessante para os importadores e esses não trariam derivados para o país. Porque, reparem só, a Petrobras vai trazer a pequena quantidade de derivados, não vai trazer muito. Perfeito? E, veja bem, se um importador fora da Petrobras trouxer isso, naturalmente, o que vai acontecer? Que ele vai trazer volumes relativamente pequenos comparados com os volumes que a Petrobras traz. Como consequência disso, tá, ele vai ter um prejuízo. Se a Petrobras oferta aqui, tá, a preço de mercado internacional e ele traz derivado lá, contra ele, um custo a mais para ele, vai ter o frete, seguros, essa internalização. Perfeito? Então, quando se trabalha num país com preço internacional e se tem produção própria no país, dificilmente acontecem importações. Podem ser importações pontuais, assim, numa situação, às vezes, de oportunidade de mercado, mas não de uma maneira sistemática. Então, eu coloquei isso aqui. Obviamente, cada Petrobras exercesse esse preço não seria interessante para os importadores e esses não trariam derivados para o país. Nesse caso, a própria companhia, no caso, como me refiro, a Petrobras, teria que realizar, como realizou há muito tempo, a importação para complementação das necessidades de consumo do mercado nacional, já que poucos ou ninguém se interessaria em importar. Ponto aí importante também para a gente tocar nesse assunto, que eu
não posso avançar sem comentar isso. Tá? O nosso parque de refino, isso aí, né, nós não podemos desvincular essa informação aos senhores. O parque de refino brasileiro tem uma capacidade de aproximadamente uns 2.250.000 barris por dia. Perfeito? Se nós trabalharmos com aproximadamente 90%, tá? Humanamente, digamos, humanamente não, é bastante difícil, não é conveniente se operar 100% da carga. Imagine fazendo uma comparação meio grosseira, como se você tivesse um carro, tá, e resolvesse operar com o carro, admitindo que não houvesse problema de segurança, trabalhando com ele, tá, a máxima velocidade o tempo todo. O que vai acontecer com o motor há pouco tempo? Em muito pouco tempo ele vai acabar estourando. Perfeito? Então, se trabalha normalmente numa faixa entre a capacidade máxima e a capacidade de utilização, 90%, 92%, tá? E isso é um valor mais ou menos médio no mundo. Ok? Bem, então, nesse caso, por que eu estou comentando isso? Admitindo que o nosso parque de refino seja de aproximadamente 2.250.000, tá? Nós poderíamos trabalhar com 2.100.000 barris. Então, praticamente, tá, seria essa nossa geração. Acontece que o nosso consumo de petróleo, antes da crise que nós vivemos a partir de 2014, nós chegamos a ter um consumo global de derivados, tá, não setorialmente, que chegou perto de 2,5 milhões. Ok? Então, de 2,5 milhões, mesmo que a gente trabalhasse com a carga, tá, das nossas refinarias, a plena carga o tempo todo, 2.250, nós teríamos que ainda importar 2.250.000 barris para fechar essa conta. De 2,5 milhões menos 2.250. Perfeito? Então, há necessidade de importação. Existia uma necessidade de importação muito grande. Acontece que, de 2014 para cá, devido às recessões, problemas diversos que nós tivemos aqui no Brasil, que não quero entrar no contexto político, todos nós sabemos perfeitamente o que aconteceu politicamente com o país, tá? Nós entramos numa recessão profunda. O ano de 2020, só para que os senhores tenham uma noção quanto a isso, tá? O consumo de derivados no Brasil, volta a chamar a atenção, chegamos a ter 2,5 milhões aproximadamente. Ele caiu para cerca de 2 milhões, tá? 2 milhões e 100, menos que 2 milhões e 100, para ser mais exato. Se não me engano, eu não estou com o número de cabeça aqui, se não me engano, foi 2.080.000 barris por dia. Então, veja bem, se hoje a gente tem uma capacidade de refino instalada de 2.200, se nós operarmos essa nossa capacidade de refino, tá, com os 92%, 95% que a gente já havia mencionado, daria tranquilamente para atender a necessidade do país, sem necessidade de importação de derivados. Ou, se isso acontecesse, seriam importações pontuais. Perfeito? Pequenos volumes, alguma coisa. Ok? Só que aconteceu um problema grave que nós vamos mencionar mais à frente. Ok? Bem, eu faço uma colocação aqui. Depois do fim do monopólio, a companhia passou, chama a atenção, até 99, antes da queda do monopólio da Petrobras. Isso é importante que se diga, e não estou querendo fazer defesa da companhia absolutamente quanto a isso. Tá? Mas a Petrobras vendia, na média, para não impactar tanto a inflação assim, tá? Boa parte dos nossos derivados nós vendíamos abaixo do preço internacional. Perfeito? E a Petrobras, não é que ela tivesse prejuízo, ela não tinha prejuízo, como eu vou mostrar mais à frente, porque isso era compensado, em parte, pelo custo da produção de petróleo nosso, que era baixo. Perfeito? Só que a Petrobras tinha, digamos assim, como objetivo, que era a missão dela, atender, acima de tudo, o mercado brasileiro. Perfeito? Então, isso depois da queda do monopólio mudou um pouquinho esse enfoque. Tá? Porque apareceram outros entrantes, porque, por lei, a Petrobras era obrigada, tá, a atender o mercado brasileiro. Tá? Então, eu estou colocando aqui, depois do fim do monopólio, que aconteceu em 99,
a companhia passou a exercer essa política de remuneração, ou seja, estou me referindo agora aos preços internacionais, que, embora a obrigue a ter um pequeno prejuízo com a importação de alguns produtos, por outro lado, permite que suas refinarias operem com capacidade máxima, colocando todos os derivados produzidos internamente. Durante o governo Lula, essa política foi exercida praticamente só no último ano que foi alterada, sendo os preços reajustados e corrigidos não imediatamente, mas ao longo de 1 a 3 meses, observando as flutuações do mercado. Ou seja, na época, o presidente da Petrobras, tá, que era o Gabrielli, tá, o preço do petróleo estava aumentando e tudo, ele não dava o reajuste instantaneamente, ele esperava durante 2, 3 meses, que às vezes o petróleo subia, às vezes baixava um pouquinho. Então, a flutuação de preço dos derivados era corrigida praticamente a 2 meses, 3 meses. Tá? Isso depois foi alterado. No governo Dilma Rousseff, os preços praticados, tá, foram, eu diria, subfaturados, digamos assim. Tá? Eu diria, eu não gosto de mencionar nomes, mas eu vou mencionar isso. Tá? O ministro da Fazenda na época era o senhor Guido Mantega, que ele, ao mesmo tempo, ele era, digamos assim, era o presidente do conselho da Petrobras. Então, só chamando a atenção, exatamente no momento que a Dilma Rousseff estava no governo, os preços do petróleo estavam alguma coisa em torno de 115, 120 dólares por barril, só com uma referência aos senhores. O preço dos derivados normalmente oscila cerca de uns 10 a 12 dólares a mais. Então, o preço médio dos derivados estava em torno de 130 e poucos dólares por barril. E aqui no Brasil, tá, no momento que se fazia a composição de preço, isso foi reduzido aos poucos. Tá, o petróleo subindo e não teve uma correção adequada. Nós vendíamos derivados numa faixa de 100 dólares por barril. Então, nós chegamos a ter perdas aqui, tá, que variavam, dependendo do momento, de 15% a 25%. E por que ele fazia isso? Aspectos eleitorais. Primeiro, que ele não tinha tanta segurança. Se ele majorasse um pouco mais os preços, eu chamo a atenção, eu não quero nem falar no preço de paridade internacional de importação, estou falando do preço internacional, que foi exercido durante muito tempo no governo Lula. Tá? Ele temia que aquilo ali causasse impactos inflacionários, a inflação, tá, subisse muito. Hoje nós temos preços internacionais e não é isso, tá, que impacta tanto assim na inflação. Tem outros componentes. Okay? Mas ele temia muito que isso acontecesse. Então, para os projetos de reeleição do governo, outras tantas coisas, tá, que ele tinha interesse que houvesse um controle rígido da inflação. Então, eu chamo a atenção, aqui também, voltando que eu cheguei, tá, a ver algumas situações, a presidente da Petrobras, na época, era a senhora Maria das Graças Forster, ela cansou de mostrar, já não era mais o Gabrielli, a Graça, vamos falar assim de uma maneira mais simples, a Graça é amiga da Dilma. Diversas vezes ela chegou, tá, a Dilma, mostrando que a Petrobras ia ter problemas fortes pela defasagem, propôs uma fórmula que corrigisse isso, tá, para que não houvesse um impacto tão grande. Eu chamo a atenção que você pode vender derivados um pouquinho abaixo do preço internacional, mas não tanto assim. Em alguns momentos chegou até 30% de defasagem. Tá? Isso vai acabar causando um problema grande, porque a geração de caixa da companhia já não foi suficiente, passou a não ser tão suficiente em relação aos, digamos assim, às suas necessidades de investimentos, como eu vou mostrar mais à frente. Tá? E eu chamo a atenção que a Dilma diversas vezes a Graça chegou diversas vezes a Dilma, explicou a situação e simplesmente a Dilma disse, vou submeter ao ministro Guido Mantega. E o Guido Mantega não aprovava de jeito nenhum. Ele só deu a correção de preço. Isso aí chamou a atenção, na minha visão, ficou claramente, tá, visto o problema eleitoral. Assim que a Dilma ganhou a eleição para o segundo mandato dela, 10 dias depois houve correção de preço, mas mesmo assim
tá? E os preços subiram. Mas foi num momento que ele corrigiu o preço, no momento que o petróleo havia dado uma pequena queda para baixo. Perfeito? Então, tem esses componentes também de usar, às vezes, derivados de petróleo como elemento de controle inflacionário. E aqui eu já vou fazer uma outra colocação, tá? Que isso é muito comum, e eu quero fazer Isso aqui que eu estou dizendo são pessoas, tá? De dentro da Petrobras que comentam isso. A crise financeira que a Petrobras passou chegou perto, um prejuízo próximo a 80 bilhões de dólares. Tá? 20 bilhões aproximadamente, a números redondos, naturalmente, se pode atribuir a questão da corrupção, ao Lava Jato. Perfeito? Foram perdas enormes, superfaturamentos, tá? Enormes aí, em termos de refinaria, principalmente na área de implantação de refinarias. Mas desse rombo, digamos assim, 60 bilhões aproximadamente podem ser creditados a não correção. Eu não fiz a conta aqui, mas eu poderia mostrar aos senhores isso. Mas, infelizmente, esses preços se perderam no tempo. Tá? Então, reparem só, vamos entender essa questão. A companhia tem necessidade de pesados investimentos, tanto na área de exploração e produção, já se tinha descoberto pré-sal, tá? Precisava de investimentos muito grandes, e fazendo novas refinarias. Naquele momento, nós estávamos fazendo a refinaria de Pernambuco, tá? Estamos fazendo o Comperj, planejava-se colocar mais 2 refinarias. Eu não quero entrar muito nesse mérito, senão depois desanda pelo lado de refino, mas se alguns dos senhores quiserem, depois a gente podem fazer uma pergunta quanto a isso. Então, veja bem, os recursos financeiros vêm de 2 fontes. Primeiro, a geração de caixa da companhia. Perfeito? E, para complementar isso, financiamentos nacionais e principalmente internacionais. Ora, se o caixa começa a ficar insuficiente ou começa a ser menor, logicamente, para atender as necessidades aqui desse investimento, tem que se contratar cada vez mais financiamentos. Perfeito? Então, isso acabou levando a um grau de endividamento da companhia extremamente alto. Tá? Então, eu chamo a atenção que chamo a atenção é o seguinte: não quero absolutamente defender esses safados todos. Muitos foram alunos nossos lá da Universidade de Petrobras. Eu tive hoje desprazer de dar aula para Paulo Roberto Costa, tá? Para Barusco, para Renato Duque, todos esses foram alunos nossos lá, eu dei aula para eles. Tá? Eu só não dei aula para o Nestor Cerveró, porque ele foi meu colega de turma, de faculdade e do curso de processamento. Ele fez um caminho diferente, mas eu não cheguei a dar aula para ele. Mas os demais todos, e se a gente tivesse uma bola de cristal naquele momento, pudesse ver o futuro, seguramente o dano que eles fizeram à companhia foi tão grande que, se nós tivéssemos essa bola de cristal, a gente tranquilamente teria arranjado uma maneira de tentar cortá-los no curso. Perfeito? Mas isso não se tem como. Então, eu chamo a atenção que é uma coisa que está ligada à questão de preço. Então, o rombo, não quero defender, volto a dizer, esse safado da Lava Jato não tem mais é que ficar na cadeia, aí, muitos já estão soltos hoje, não quero passar a mão, mas o rombo maior não foi só por conta disso, foi por conta também dessa defasagem de preço. Então, na minha visão, eu acho que deveria também a Petrobras, quando abrir um processo contra ela, fazer uma pressão sobre, na época, quem segurou esse preço, que foi o ministro Guido Mantega. Enfim, mas aí a coisa passou. Mas é importante a gente esclarecer essa questão. Bom, depois que aconteceu o rombo da Petrobras, logo depois, em seguida veio o Pedro Parente. Pedro Parente foi do governo Fernando Henrique e tal, e veio a presidente da Petrobras, e visando a recuperação da situação financeira da companhia, começou a adotar uma política de preço extremamente perversa, que se chama paridade de importação. O que é a paridade de importação que eu havia mencionado? É o custo que você compra o derivado, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, não só para o que é importado, eu chamo a atenção, para o que é importado e para o mercado nacional, que é gerado no país. Isso é importante também, não é só para a importação. Então, colocou esse preço de paridade de importação, que é o preço internacional do derivado, mais frete, mais seguro, mais custo de internalização,
até a base da distribuição. E aí eu faço essa consideração. Se, por um lado, ajudou a recomposição de caixa da companhia, tá? E lembrando, só como também mencionar isso aí, a Petrobras, no auge da situação ruim para ela chegou a ter uma relação entre o grau de endividamento dela, assim, em rápidas palavras, sem entrar em detalhe de economias aí, e a relação, o endividamento bruto que ela teve, e o lucro anual chegou a ser da ordem de 5,2, 5,3. Ou seja, teoricamente, tá, para você pagar aquela dívida, todo o lucro da companhia teria que ser colocado aquilo, mas levaria 5 anos sem fazer investimento, sem coisa nenhuma para atender isso. Isso é uma coisa terrível, uma companhia de petróleo. Ao longo do tempo, foi se diminuindo isso, tá? Adotando essa política, que eu acho que essa política, numa situação de emergência, como a Petrobras estava, digamos assim, com os cofres arrombados naquele momento, tá? Ok? Se pode fazer isso, mas não o tempo todo, porque vai, tá, penalizar o consumidor. Eu coloco aqui. Se, por um lado, ajudou a recomposição de caixa da companhia, colocou preços internacionais e mais essa paridade de importação. Ok? Por outro lado, a atratividade na importação de derivados ficou assegurada e, como consequência, olha, aí vem o lado ruim da história. Qualquer um, se a Petrobras exerce preço e paridade internacional no Brasil, qualquer importador de derivados pode comprar o derivado lá fora, perfeito? Já que vai colocar esse preço aqui em condições de igualdade com a Petrobras. Qual é a consequência disso? Ela chegou a perder de 25% a 30% do mercado para esses importadores avulsos. Perfeito? E com isso, suas refinarias que operavam praticamente quase a plena carga, tá, começaram a trabalhar com capacidade ociosa. Em alguns momentos, tá, operamos com 65% da capacidade máxima. Tá? Isso também não é bom para a própria companhia, porque além dela perder mercado, agora veja bem, qual é a maneira dela recuperar esse mercado? Ela baixar um pouco o preço, perfeito? Para tentar competir, tá? Mas isso foi uma política, na minha visão, deliberada do governo, a partir do governo Temer aqui, tá? Agora, lembrando, trabalhando com capacidade mais baixa, isso também aumenta o custo unitário de refino, perfeito? Não sei se está claro isso. Bem, eu chamo a atenção, essa política de preço, sem dúvida, ajuda a recomposição do caixa da companhia, mas penaliza fortemente o consumidor final do derivado. Então, principalmente na situação do diesel, tá, as coisas começaram a ficar complicadas, porque o diesel no mercado internacional, por si só, o preço dele já é caro. Se você coloca paridade de importação, soma esse preço do diesel e exerce também chama a atenção, esse preço para os produtos gerados no país, isso fica uma situação distorsiva, né? Quando o petróleo estava baixo, em alguns momentos, tá? Porque chama a atenção, o petróleo chegou a ter, em alguns momentos, chegou a 150, depois caiu no início, na virada, praticamente aí 2002, 2003, 2012, 2014, tá? O preço do petróleo caiu um pouco, foi para 110, diversos aspectos aqui, que eu não quero entrar em detalhe, porque essas variações. E quando houve momentos que houve queda. Tá? Mas a partir do momento que o preço do petróleo volta a aumentar, eu chamo a atenção, houve um bom tempo aqui que os países da OPEP, para fazer frente, tentar, digamos assim, competir um pouquinho com a produção de petróleo norte-americana, a partir do shale oil, do óleo de folheiro, como nós chamamos, tá? Eles tentaram inibir isso, fazendo com que os preços fossem baixos. Mas eles perceberam também, tá? Eles perceberam também que, com isso, começaram a perder muitos recursos financeiros, os países produtores de petróleo da OPEP. Tá? E, só chamando a atenção, uma outra consideração rápida aqui, houve certos momentos, tá, que simplesmente, durante 2, 3 anos nessa guerra de preço, a Arábia Saudita, para manter o status quo, tá, do país,
e vendendo petróleo a um preço menor do que, digamos assim, não o custo de produção, mas o preço necessário para a estabilização das finanças da Arábia Saudita, acabou queimando de divisas no fundo soberano dele cerca de 250 bilhões de dólares. Foi uma coisa assim, extremamente forte. Perfeito? Tá? E eles chegaram à conclusão que era melhor que houvesse uma composição de preço. Então, ao longo do tempo, tá, o petróleo foi subindo. E quando subiu, com essa paridade de importação, tá, a coisa ficou muito complicada, tá, para o mercado brasileiro. Então, eu estou colocando o seguinte: é uma política que beneficia fortemente os investidores da Petrobras, tá, propiciando poupuda distribuição de dividendos, agradando muito o mercado de ações. Essa linha, depois da paridade internacional, foi ainda, tá, estendida e intensificada na presidência do Roberto Castelo Branco na Petrobras. Perfeito? Lógico. Só uma não, coisinha. Perdão. Como é que era a composição do Conselho de Administração da Petrobras a esta época? Qual era a participação minoritária, enfim, desses investidores que são pulverizados dentro da companhia, né? Olha, Tens isso? Eu de cabeça assim não, mas eu posso lhe dizer o seguinte: os minoritários estavam interessados, mas o próprio governo tinha interesse nessa política por uma outra coisa também que é questão, um ponto importante. O preço derivado alto, de uma forma geral, tá, o governo também arrecada, porque a tributação é incidente sobre o valor derivado. Tanto, vamos depois comentar isso à frente, tanto em termos do ICMS, tá, quanto os outros derivados, perfeito? Então, um aporte de caixa para o governo também é interessante. Então, é uma política, tá, de transferir recursos para o próprio governo federal, tá? Porque se o preço aumenta, os tributos acabam, a carga tributária também, o valor absoluto da carga tributária acaba aumentando também, perfeito? Então, no governo do Temer e no governo no governo no início do Bolsonaro, essa política foi adotada. Só que houve problemas fortes, você deve se lembrar, houve um certo momento, no final, já no governo Temer, que os caminhoneiros começaram a se insubordinar quanto a isso, que a questão do preço do diesel estava extraordinariamente alto. Tá? Agora, volta e meia, estão tentando também reagir quanto a isso. Então, é uma política que impacta muito, tá? A inflação, os custos, tá, internos do país, ok? Mas eu chamo a atenção que isso aí, naquele momento, não eram só os minoritários que tinham interesse. Tá? O pessoal do Conselho da Petrobras, que também, tá, logicamente, eram representantes do governo, indicados pelo governo, já que é o sócio majoritário, também colocavam, tá, essa política, também aderiam a essa política, que era uma política, acima de tudo, extremamente vantajosa para o mercado. Eu chamo a atenção, queria comentar uma coisa rápida aqui aos senhores. Tá? Eu depois vou mencionar a questão desse impacto. E aí tem uma questão. Tá? Eu, ao mesmo tempo, aqui eu tenho uma dicotomia. Eu sou, digamos assim, eu tenho uma quantidade razoável de ações, já de muito tempo, eu compro de muito tempo ações da Petrobras. Então, se por um lado, tá, essa política acaba levando, tá, a dividendos muito altos, e nessa situação eu, como pessoa física, tá, gosto, porque eu tenho ações da Petrobras, não é todo mundo, tá, no país que tem isso. Tá, e acaba, digamos assim, penalizando, tá, muito aos consumidores finais. Então, sob o ponto de vista de investidor da Petrobras, ótimo. Como cidadão brasileiro, eu não concordo com essa política, como eu depois vou mostrar mais à frente, tá, essa questão. Bem, eu chamo a atenção a questão do grau de endividamento da Petrobras, que eu cheguei a chamar a atenção, e chegou a 5,2, 5,3, hoje já está numa faixa, tá, tá baixo. Hoje eu vi, se não me engano, o último boletim que saiu, o último balanço que saiu, intermediário, já está numa faixa de praticamente de 2, que é nível compatível,
como qualquer companhia internacional de petróleo. Perfeito? Isso é um nível, está bastante tranquilo. Só que ainda existe uma política muito grande de vender ativos e tal para reduzir essa... Isso não é uma coisa assim salutar para a companhia. Mas vamos lá, vamos em frente. E aí vem a questão, como eu estou dizendo, do papel da Petrobras. Tá? Se discutir o papel dela. Ela atendeu o interesse dos seus investidores a curtíssimo prazo, com altos dividendos, ou atender a população do país propiciando preços que garantam lucros necessários para a sustentação econômica da companhia, mas que tenham, acima de tudo, valores compatíveis com o padrão econômico da população brasileira. Lembrando que preços altos de derivados têm forte impacto, tá, inflacionários. E eu coloco aqui embaixo. Interessa ao país essa política de preço? É uma política que acaba levando a uma situação inflacionária por natureza. O diesel subindo, toda a cadeia ligada a ele aumenta. A gasolina também entra direto na composição de preço ligados à inflação. Então, é o tipo da coisa, tá, que é complicada. E eu chamo a atenção que há saídas para isso, que eu vou tentar mostrar mais à frente, tá, esse aspecto. Bom, eu estou colocando aqui, hoje a Petrobras está atuando como uma companhia petrolífera multinacional, como principal foco o lucro e a distribuição de dividendos aos seus acionistas a curto e médio prazo. Durante muito tempo, eu chamo a atenção, até, eu diria, uns 10 anos atrás, tá, a missão da Petrobras era atender o mercado brasileiro, proporcionando, estava na missão da companhia, proporcionando preços os mais baixos possíveis, volto a chamar a atenção, para a sociedade. Não é dar preço aviltado, que vou mostrar para vocês, como é o caso da Venezuela. O efeito da Venezuela, depois, o preço derivado da Venezuela é uma coisa assim, extraordinariamente baixa. Mas eu chamo a atenção, tá, que uma situação de paridade de preço internacional sacrifica muito a população. Ok? Bem, agora vem a questão da carga tributária, depois nós vamos juntar essas informações todas aqui. A carga tributária incidente sobre derivados é dividida entre impostos federais e os estaduais. Os federais, tá, entra aqui o COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, tá? O PIS/PASEP, contribuição para o Programa de Integração Social e Formação de Patrimônio, e contribuição de intervenção do domínio econômico. Eu chamo a atenção que isso aí são nomes pomposos que se tem, e, digamos assim, essa arrecadação, o destino final é um negócio, tem uma caixa preta. O pessoal diz que os preços da Petrobras são caixas pretas, tá? Eu diria que hoje não tem nada de caixa preta, mas o destino desses tributos também é um negócio meio... através do Ministério da Economia, do Ministério da Fazenda, já não é de hoje. E esses destinos nem sempre são adequadamente colocados. Bom, um ponto importante. Esse item aqui, contribuição de intervenção do domínio econômico, é um imposto que foi criado para, teoricamente, servir de amortecedor de preços. Então, na realidade, a lógica desse domínio econômico, tá, esse imposto, que eu acho que é um imposto até razoável, tá, que se tinha, era o seguinte: se por acaso o preço do derivado, tá, tivesse muito baixo, teria um valor desse domínio econômico, da CID, como a gente chama, tá, para que fizesse a arrecadação, para quando, isso é uma situação que se faz muito na Europa, para quando o preço do petróleo, num certo momento, aumentasse muito, se tirasse recurso desse fundo para tentar amortecer um pouquinho o aumento, tá, dos preços. Tá? Então, é uma maneira de lhe servir como amortecedor. Acontece que, ao longo do tempo, principalmente, tá, quando o preço do petróleo começou a subir muito e foi colocar essa política de paridade de importação, essa CID praticamente foi extinta, à exceção da gasolina. Tá? Existia a CID para gás com efeito de petróleo, tá, para óleo diesel. Então, simplesmente, hoje só existe, eu vou mostrar aos senhores aqui, tá, tão somente para gasolina. E assim mesmo não é um valor muito alto, não, comparado a outros impostos. Tá? Então, só para dar uma ideia aqui
tributos. Os tributos são colocados, normalmente são arrecadados. Isso aqui eu chamo a atenção que não está atualizado, eu peço desculpa aos senhores, mas eu corri atrás e não consegui. Mas apenas para dar uma ideia para vocês, reparem que a CID, que eu acabei de falar, só incide sobre a gasolina, chamada gasolina A. O que é a gasolina A? A gasolina sem a colocação do álcool anidro. Perfeito? Não tem sobre diesel, já teve no passado, foi extinto, não tem no gás liquefeito, não tem no querosene de aviação. Os demais derivados nem vou mencionar. O COFINS e o PASEP é um percentual em reais por metros cúbicos em relação ao volume vendido. Então, aqui tem as parcelas, depois os senhores vejam aqui. Reparem que a gasolina é bastante penalizada aqui no COFINS e no PASEP. Tá? O caso do diesel, repara só, o diesel tem uma parcela substancialmente menor, tá? Exatamente para não impactar tanto. Então, isso aí, eu tirei isso aqui de uma publicação, a questão de informação de preço da EPE, no final de 2002, publicar essa tabela. E essa tabela, isso aí é dificílimo. Eu tentei fuçar internet, os dados atualizados, os dados que se apresentam são esses. Evidentemente, deve ter aumentado um pouco, mas isso não é a parcela principal de impostos. Tá? O grande imposto que incide muito chama-se ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Isso é um imposto que eu chamo a atenção lá de valor, ou seja, acrescentado ao valor, tá, que é vendido o combustível na distribuidora, no produtor. Perfeito? E tem alíquotas completamente diferentes para cada estado, que eu vou mostrar essas alíquotas em seguida aqui. Eu vou mostrar. Então, reparem só, na região norte, o preço oscila entre o percentual alíquota do ICMS, varia de 25% até no máximo aqui em Tocantins, 29%. Mato Grosso do Sul, 30%, Mato Grosso, 25%, tá? Alguma coisa em torno de 30%. O Distrito Federal, reparem, o valor de 28%. Tá? Na região Nordeste, os preços ficam em torno de 29%, 30%. Aqui na região Sudeste, tem uma exceção, o Rio de Janeiro, tá? Tem o ICMS mais alto de todos os estados na gasolina, 34%. Ou seja, aqui no Rio de Janeiro, praticamente, tá? Quando se enche, tá, o tanque, 1/3 do valor pago acaba indo para o estado do Rio de Janeiro. 34%, praticamente. Tá? Bem, a média, digamos assim, do ICMS é alguma coisa em torno de 20%, em termos de Brasil, em torno de 28%. No caso dos senhores aí do Rio Grande do Sul, tá em torno de 30%. Em relação à região sul, é mais alto que o Paraná, mais alto que Santa Catarina, perfeito? Mas bem abaixo, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro. Os preços aqui do Rio de Janeiro de gasolina são, eu diria, extorsivos. Ok? Bem, no caso do diesel, tá, a carga tributária é um pouco menor. Tá? A média fica em torno de 16%. Aqui do Rio de Janeiro, que não tem tanto movimento, já que não é um estado assim, tá, por excelência, produtor de muitas matérias-primas, em torno de 12%. Tá? O Rio Grande do Sul fica em torno de 12% sobre o valor cobrado do preço. Tá? E reparem que na região aqui tem uma questão complicada. Né? Estados relativamente mais longe dos centros produtores dos derivados, tem ICMS alto. Por exemplo, o Amapá, aqui tem 25% de ICMS. Tá? E são estados, tanto aqui, região norte quanto nordeste, são estados relativamente pobres. Perfeito? Então, tem essa discrepância grande, tá, nessas alíquotas em termos de estado. Agora, mexer nisso, isso é um vespeiro em termos, tá, dos estados. O estado, ninguém quer mexer nisso aí. Isso aí é todo, principalmente o Rio de Janeiro, né? No caso da gasolina. Bem, aí vem outra questão, eu quero acelerar um pouquinho, senão não vai dar tempo de a gente concluir, tá? A questão da aquisição do álcool anidro e do biodiesel, que é por lei obrigatória. Tá? É necessária a colocação de 27% de etanol anidro na gasolina, e eu chamo a atenção o seguinte, tecnicamente, é perfeitamente viável se colocar de 20% até 27%.
acima de 27%, tá? O motor começa a perder performance, o consumo de combustível começa a ficar alto, e os nossos motores são regulados, de uma forma geral, os motores gerados aqui no Brasil, são regulados, acima de tudo, por uma mistura em torno de 25%, 24%, 25%. Tá? Eu chamo a atenção que isso aqui tem um interesse embutido nisso. Primeiro, interesse do produtor de álcool, tá? Que naturalmente, quanto mais ele vender, tá? Melhor, ok? E eu chamo a atenção que, no caso do álcool, o preço do álcool anidro varia com 2 parâmetros. Varia com o preço do açúcar e do próprio álcool no mercado internacional, quanto varia também com o preço da gasolina. Se por alguma razão o preço do petróleo dispara, o preço da gasolina aumenta, imediatamente o produtor, tá, de álcool, ele aumenta o preço. Perfeito? Para se aproximar, porque é uma oportunidade de ganho para ele. Ok? No caso do biodiesel, tem mais ou menos, a situação não é tão drástica assim. No caso do biodiesel, se coloca 12% de biodiesel na mistura do diesel que vem da refinaria. Então, esse produto com adição ou de etanol, no caso da gasolina, tá? No caso do diesel, adição de biodiesel, no caso do diesel, chama-se, então, o diesel C, que é o que? O comercializado. E, nesse caso aqui, a gasolina C. Tá? Bom, eu vou depois mostrar aos senhores uma questão que tem, não chega a ser uma fraude, mas que a questão para o distribuidor, a importância que o distribuidor tem essa adição de biodiesel ou o ganho que ele tem com isso. Tá? Bem, aí vem a questão do distribuidor e do revendedor. Depois eu vou mostrar essa composição como um todo, vocês vão entender melhor. As margens distribuidor do revendedor no Brasil oscilam de 9% a 10%, 10,5% no preço final da gasolina. No caso do diesel, ficam alguma coisa entre 12,5% e 13%. Tá? Isso estou me referindo aqui ao diesel chamado S10. O que é o diesel S10? É o diesel que tem, no máximo, 10 partes por milhão de enxofre. É um diesel, praticamente, que é comercializado, tá, nas grandes cidades, em ônibus. Perfeito? Existem outros tipos de diesel, um diesel chamado diesel S500, que é o diesel que tem 500 partes por milhão de enxofre. Evidentemente, quanto menor esse número, menos ação poluente se tem. E, evidentemente, é um diesel para se gerar mais caro também. Mas a refinaria, na realidade, acaba não... ela investe, faz isso, mas ela não tem uma remuneração tão grande, tá, em termos dessa qualidade. O ganho de qualidade é quase que ofertado, pelo menos por parte da Petrobras, é ofertado ao consumidor sem uma remuneração adequada. A gente não tem uma diferença grande nesse valor, não. Eu chamo a atenção, esse valor aqui, de 9%, 10%, acaba sendo dividido, tá, entre o distribuidor e do revendedor. Ok? Então, quando se divide isso, as margens do revendedor são muito pequenas. E eu sempre alerto uma coisa. Gasolina com preço muito baixo, as margens chamam a atenção do revendedor, que é a ponta da cadeia, a ponta final da cadeia, são muito baixas. Então, gasolina com preço muito baixo nos postos significa ou combustível adulterado e ou roubado. Perfeito? Aqui no Rio de Janeiro é muito comum, próximo à refinaria, a Reduc, o pessoal furar a linha, tá? O cara sabe onde tem os dutos lá, o cara fura ali, tira, tem gente lá roubando gasolina, é muito comum, roubando carretas e carretas. Ou sonegação de impostos. Então, eu chamo a atenção que aquele velho papo, né? Não existe almoço grátis. Perfeito? Bom, fazendo agora uma colocação global disso daí, e eu tomei o preço médio, isso aqui chama a atenção, a gente aumenta, coloca isso aqui, volta, meu preço está aumentando. Então, olhando a colocação da gasolina C, eu estou pegando aqui um preço médio Brasil. Tá? Logicamente, aí tem diferenças, tá, regionais. Então, reparem só, desse valor aqui, a realização Petrobras, ou seja, a Petrobras fica aproximadamente com um pouco menos que um terço, 32,4%. Ou seja, emitindo um preço de 5,682, a Petrobras vende, tá, a 1,841 o litro. Perfeito? Entra aqui depois CID, COFINS, PIS, PASEP e tal, arrecada no global aqui 12% desse valor, aproximadamente 0,6%.
tá? 0,7 arredondando. O ICM médio no país fica em torno de 28,7. Repara que eu não estou falando de um estado específico. É só depois consultar aquela tabela, tá, que eu li lá, dentro do Rio Grande do Sul, que eu mostrei aos senhores. Então, fica 1,631. O custo do etanol anidro acrescenta mais 16,4% no preço. E aqui, o distribuidor e o revendedor, tá, dividem aproximadamente 10,5%, então fica com 0,595 para dividir entre os dois. Só que aqui tem uma... desculpe o termo que a gente usa aqui no Rio de Janeiro. Uma mutreta que as distribuidoras fazem. Isso aqui não é ilegal, mas é uma coisa que é interessante, né? Veja bem, a partir do momento que você compra o álcool anidro, tá, a um valor em torno de 0,932, e ele entra com 27% no preço e compra a gasolina da produção, tá, a 1,841, se nós fizermos uma composição aqui, o preço real que sai para a distribuidora, as grandes distribuidoras, ao invés de ser 1,841, com essa mistura aqui, ela está comprando alguma coisa em torno de pagando 0,932, mas na realidade, tá, abate nesse preço. Então, dá uma média em torno de 1,6. Como isso aqui, qualquer centavinho faz uma diferença brutal, tá, para distribuidores e revendedores, isso aqui é uma maneira das distribuidoras, digamos assim, arrecadarem um pouco mais. Isso acaba não sendo repassado, tá, para o revendedor. Então, digamos assim, na hora de dividir meio a meio, tá, a margem do distribuidor e do revendedor, ele pode dividir meio a meio, mas ela está levando mais por conta dessa adição. Então, chama a atenção, essa adição aqui de álcool, tá, que no passado era feita pela Petrobras, era feita nas refinarias da Petrobras, houve um lobby muito grande para que se passasse para a distribuidora. Hoje a Petrobras só vende a gasolina A. Ela não vende a gasolina com adição, tá, do álcool. Essa adição, tá, acabou passando para as distribuidoras, houve um lobby violento para que fosse alterado isso. Tá? Então, é um ganho indireto aqui, quer dizer, maquiado, digamos assim, para a distribuidora. Perfeito? Mesma coisa acontece em escala menor, eu chamo a atenção para o diesel. Tá? No diesel aqui, a mesma coisa. Então, repare, o diesel, a proporção que fica com a Petrobras é maior. Fica 2,4%, ou seja, 50%, um pouco mais de 50% fica com a Petrobras, com a estrutura de preços atuais. PASEP aqui em torno de 7,3%, em termos percentuais. O ICM médio, tá, em torno de 14,3%. O custo do biodiesel está perto de 12%. E o distribuidor e revendedor, alguma coisa perto de 13%. Aqui é a mesma coisa, reparem. Tá? A distribuidora compra, por exemplo, da Petrobras a 2,4%, mas com essa adição de 12% do biodiesel, fazendo uma composição de preço aqui, para ela, tá, ela acaba saindo para arredondando 2,19%. Tá? Então, é um ganho que ela embute nisso daí. Tá? E não é repassado, tá, para o consumidor. No caso do GLP, eu não vou pegar todos os derivados, senão a coisa vai ficar muito pesada. Eu chamo aqui, no caso do GLP, tem uma coisa que vale a pena se comentar. Eu já estou acabando, eu peço desculpa aos senhores, mas são dados importantes. No caso do gás liquefeito de petróleo, tem uma coisa, tá, que é proibida. Mas, apesar de tudo, como não há fiscalização, tá, eu não estou dizendo que todas as companhias façam isso. É o seguinte, no momento que o bujão é devolvido, estou me referindo ao bujão de 13 quilos, perdão, tá? Eu chamo a atenção, existe uma especificação no gás liquefeito de petróleo, chama-se intemperismo. Uma curiosidade, que é o 95%, é uma temperatura, tá, chamada temperatura 95% vaporizada. É um teste que se faz nas refinarias que permite que o gás liquefeito de petróleo, que basicamente é C3, C4, ou seja, propano e butano, permite que possa ter até 5%, isso é uma norma internacional, de componentes com mais que 4 átomos de carbono na cadeia. São os pentanos e outros componentes. Esse material não é volátil suficiente. Perfeito? Ele é volátil, mas nas condições da queima do bujão. Então, o que acontece? Quando se usa o bujão,
é muito comum, por isso que é limitado a 5%, não pode ter mais do que isso. Perfeito? Alguns senhores, quem já lidou com gás com efeito de petróleo, é muito comum, num certo momento, você sentir que o bujão está lá embaixo, tá? Não está tendo mais pressão suficiente para fornecer aquilo ali, o combustível, porque praticamente o propano e o butano que estavam ali já foi praticamente todo embora, só ficaram praticamente espentando, e eles não são tão voláteis assim. Então, acaba praticamente o bujão. Mas ficou um líquido ali, esse material que não volatilizou. O que acontece? No momento que você pega isto e devolve o bujão, ficou aquele material lá. O que a engarrafadora, digamos assim, tem que fazer? Tem que pegar aquele bujão, tá? Vira de cabeça para baixo, tem uma válvula para que esvazie aquele produto. Perfeito? Eu chamo a atenção. Poucas fazem isso. Ok? Então, eles simplesmente não retiram aquilo quando gaseificam o bujão, tá? Entrou, tem aqueles 5% que ficaram e mais outros 5% que vieram. E outros tantos. Resultado. E o consumidor nem sempre percebe isso, até que um dia, de repente, o cara, o gás já não está saindo adequadamente, o sujeito tá, sacode o bujão e vê que tem muito líquido lá dentro. Aí o pessoal culpa a Petrobras. Pô, a Petrobras está fazendo isso. Não é a Petrobras que está fazendo isso. Ela entrega um produto especificado. Perfeito? Acontece que tem essa fraude. Então, vai acumulando isso até que chega numa situação tal que o engarrafador, o gás com efeito de petróleo, vira aí sim o bujão, tá, para baixo e tira aquilo. Mas ao longo da cadeia, milhares de exageros, algumas dezenas de consumidores já foram ludibriados. Perfeito? Então, esse é o tipo da coisa que deveria ser fiscalizado mais fortemente. Isso aí tem N casos, já visitei no passado distribuidoras, já vi isso. Eles têm uma linha de entrada onde passa por esse sistema de desengarrafamento, tá? Digamos assim, de retirar esse produto, e a outra vai direto. Tá? Quando chega um fiscal, eles pegam imediatamente e corrigem isso. Tá? Isso é difícil, inclusive, de pegar. Não estou dizendo que sejam todas as distribuidoras de gás, mas isso é uma prática comum. Tá? Não é que é uma maneira que os caras acabam ganhando, é uma fraude, acabam ganhando. Bom, já concluindo isso, depois mostrando um outro ponto, uma outra coisa que eu comentei, agora ligado também à Petrobras. Companhia de petróleo que produza óleo, refinando a petróleo, a custos baixos, como é o caso da Petrobras, se praticar preços próximos aos internacionais, reparem, próximos, eu não estou nem falando acima do internacional, que seria a paridade de importação, certamente terá grande lucro. É o caso da Petrobras. Se tiver excedente de óleo em relação ao seu refino, sendo exportador, aí sua lucratividade será excepcional, tendo capacidade financeira para promover seus elevados investimentos, gerando também substanciais dividendos aos seus acionistas. Essa situação permite à companhia compartilhar uma parte dessa rentabilidade com a sociedade brasileira, propiciando preços mais acessíveis ao mercado. E eu coloquei aqui, contribuindo para o desenvolvimento do país. Tá? Então, agora, para os senhores entenderem o que eu estou falando, eu falei um pouquinho da questão da margem de refino. Tá? O que é a tal da margem de refino, a famosa margem de refino? É o seguinte, é o lucro unitário propiciado por cada unidade de derivado vendido. Então, aquela definição bem, tá, todo mundo conhece, de economia, o que é lucro? Lucro é receita menos despesa. Aqui, só que ao invés de chamar de despesa, eu chamei, para não confundir, tá, com o D de derivado, eu chamei de custos. Tá? Só que é o valor global. Se nós pegarmos e fizer o valor que a gente chama de valor unitário, ou seja, o lucro dividido por barril é igual à receita total na média de seus derivados por barril, menos os custos divididos pelos barris processados. Tá? Então, isso aqui, olhando basicamente uma estrutura assim, macroscópica do refino, esse lucro por barril é que se chama a margem, tá, de refino. Isso o que é? É a média de quanto ele vende seus derivados, então, o preço médio dos derivados que ela vende, não de um derivado só, menos os custos. Que custo? O principal item de custo, que é petróleo. Chama atenção. Petróleo, numa refinaria isolada, representa 92% a 94% de todos os custos
se tem, inclusive manutenção, energia e outras tantas coisas. O grande custo de uma refinaria é petróleo. Tá? Mais custo de refino, mais custos logísticos. Tá? Logísticos aqui que eu falo, chamo a atenção, movimentação por dutos, terminais, tá? Bombeamentos, navios e outras tantas coisas. Bem, para que os senhores entendam isso e vão entender já onde eu quero chegar, é o seguinte, vou dar um exemplo aqui, ó, pegando a situação atual. Se eu tenho um refinador, é o caso, por exemplo, de vocês da antiga Ipiranga, hoje é a Companhia Rio Grandense, a Ipiranga não tem produção própria de petróleo. Então, digamos, a preço de hoje, ela compra petróleo em torno de $72 por barril. Os derivados médios, aqui eu arbitrei esse valor, mas é um valor muito próximo da realidade. Isso vai depender muito se a refinaria gera produtos de maior rentabilidade ou menor rentabilidade, mas não varia muito isso, não. Essa diferença entre... Isso aqui seria que nós chamávamos, até algum tempo atrás, de margem bruta de refino. A diferença entre por quanto você vende a média de seus derivados menos o custo do petróleo, descontando isso aqui. Então, algo em torno de $10. Se nós tomarmos por base os custos de refino, aqui são valores próximos aos internacionais, $3 por barril, mas os custos logísticos de transporte em torno de $1, se nós fizermos essa conta, a margem de refino de um refinador isolado, que não tem a produção de petróleo, reparem, $6 por barril. Repara que não é nem 10% do custo do petróleo. Perfeito? Bem, e se a companhia tiver petróleo? Aí eu vou incorporar essa produção de petróleo e, ao invés de eu falar de margem de refino, eu vou chamar isso de margem global da companhia, que eu vou englobar, tá, a produção de petróleo junto e eu vou mostrar a situação da Petrobras. Eu chamo a atenção que isso é questão operacional, é a margem operacional da companhia. Então, estou colocando aqui, ó, refinador que tem a produção de petróleo. Já pegando o caso da Petrobras, a Petrobras, isso aí está no balanço dela, é só tirar. Peguei esse dado do balanço dela. Ela processa nas suas refinarias, nas várias refinarias, uma média de 92%, tá, de óleo nacional e 8% de óleo importado. Admitindo o preço do petróleo, tá, importado em torno de 60%, isso aí é o valor que tinha, que está no balanço da Petrobras. $61 vezes 8% e mais 92% da carga processada a um preço de R$17,87. Aqui eu quero chamar a atenção. De onde vem esse R$17,87? Isso é o custo de extração do petróleo, perfeito? Médio. Isso aí, na Petrobras, hoje a média está em torno de 8,5. Tá? É o custo de extração médio da Petrobras. Tá? No pré-sal, de dois volumes astronomicamente grandes, tá? Esses valores aqui, tá? Ficam, esses custos, melhor dizendo, ficam em torno de 3,5 e 4. São valores equivalentes a produções que se tem na Arábia Saudita. Perfeito? E isso está prevalecendo, está puxando esses custos nossos para baixo. Isso aqui tudo em dólar, chama atenção, os valores todos em dólar. Então, reparem só, quando eu faço essa composição aqui, esse 17,87 é o valor que eu tirei do balanço da companhia, esse trimestre agora, não vem da minha cabeça. Os custos de refino nossos são em torno de 2,5, já está menos que isso. Os nossos custos logísticos, como nós praticamente, os custos logísticos, por exemplo, ficam muito grandes, quando você tem que trazer, às vezes, petróleo de distâncias muito grandes, por exemplo, quando você taxa petróleo do Oriente Médio, tudo que não é o nosso caso. Nós estamos com 92%, usando 92% de petróleo gerado aqui no país. Então, nossos custos logísticos são baixos. Fazendo a mesma conta, só levando aqui o valor médio, aqui, 21,3 seria um custo médio do petróleo, e vendendo os derivados. Reparem, esse derivado, que chama atenção, foi o preço dos derivados colocados que estão no balanço da Petrobras desse trimestre. Praticamente o ganho, fazendo essa conta aqui, $40 por barril. Reparem, o cara que não tem petróleo. Ou seja, claro que eu estou me apropriando aqui da margem também da exploração e produção. Mas uma companhia integrada que tenha petróleo próprio, se tiver preço internacional, desculpe a brincadeira, tá? Ela, no popular, como diz aquele personagem do Chico Anísio lá, vai para a galera. Perfeito? Bom, a questão da exportação de petróleo também é significante para a Petrobras. Embora seja, eu estou falando um pouquinho fora do nosso assunto, mas só para vocês perceberem isso. O valor médio de exportação do nosso petróleo, tirado do balanço da Petrobras,
foi perto de 58 dólares por barril. Os custos de produção, eu chamo a atenção, esse custo de produção aqui, dos 8,5 para esses 17,8, isso é arrecadação tributária do governo, perfeito? Sobre o petróleo, ok? Isso aí são os royalties e as margens, as margens não, perdão, chama-se participações especiais, quando o campo tem uma alta produtividade, tá? Tem uma contribuição adicional. Tá? Então, repare, essa diferença entre 8,5, que é o que seria o custo de produção, o dobro, praticamente metade desse valor aqui é que fica com o governo, perfeito? Mas mesmo assim, com esse valor que é pago o governo embutido aí, o nosso lucro com exportação de petróleo na ordem de 40 dólares por barril. Então, o lucro com a exportação, mas o lucro do mercado interno, volto a chamar a atenção, pode perfeitamente a Petrobras aliviar sua carga tributária, a sua participação. Então, propostas que eu coloco aqui para alteração de preço. Primeiro, que a companhia abandone os preços de paridade de importação, voltando, no máximo, a exercer preços internacionais, como num passado recente. Perfeito? Eu coloco até coisas mais fortes, que a Petrobras faça estudos de viabilidade econômica para ofertar ao mercado brasileiro derivados com preços na faixa de 92% a 96% dos valores internacionais. Ou seja, eu estou dizendo que a Petrobras pode vender, tá, os seus derivados a um preço, tá, menor do que os preços médios internacionais. Eu fiz aqui, como eu não tenho certeza total e absoluta disso, tem que ser feito um estudo econômico, tá? Isso aqui é um pouco de sentimento. Por isso que eu coloquei aqui. Caso seja possível. Lógico que esses preços terão que ser feitos, tá? Tendo que ser corrigidos com câmbio, já que a gente baliza a companhia de petróleo e tem preço em dólar por barril internacional. Tá? Isso aí poderia reduzir o preço ao mercado nacional. Tá? Agora a questão dos impostos. Que haja uma alíquota única em todo o país para cada derivado no ICMS, principalmente o ICMS, adotando um valor próximo à média nacional, reduzindo a carga tributária atual. Claro que alguns estados vão aumentar um pouquinho, outros vão perder. Tá? E isso aí é uma coisa que poderia ser repensada. Isso aí, espero que, ao longo agora do Congresso, que vai se discutir reformas tributárias aí diversas, eu acho que é um tipo da coisa que poderia ser abordado, porque é uma coisa meio injusta. Por exemplo, eu chamo a atenção aqui, no caso aqui, tá? Quando se enche o tanque, se vai para aqui no Rio de Janeiro, se vai do Rio de Janeiro para São Paulo, tá? Atravessou a divisa de Rio para São Paulo, o preço despenca da gasolina, comparado com o preço do Rio. Tá? Porque o ICMS de São Paulo é bem diverso. Isso tem uma razão de ser, tá? Se tiver tempo, depois eu abordo isso. Outra coisa também que eu chamo a atenção, que poderia se pensar em fazer, venda direta das refinarias a grande rede de revendedores. Ou seja, no popular, vai passando tirando um pouquinho a influência do distribuidor. Isso tem um risco. Porque no momento que você tem, tá, a saída da mão do distribuidor, já que o país aqui não é tão sério assim, nós sabemos perfeitamente, existe um risco muito grande de fraude. Então, tem que ser feita uma fiscalização rigorosíssima. Porque, veja bem, a partir do momento que a refinaria vende direto o produto, ela não coloca álcool, vai ficar por conta de quem está comprando. Perfeito? Então, nesse caso, pode existir fraude por uma adição acima do valor, tá? Do valor permitido do álcool, perfeito? Sem contar outros produtos que podem ser colocados, diversas vezes, solvente, outras tantas coisas, além do que pode acontecer eventual sonegação tributária. Então, isso aqui eu chamo a atenção, é uma proposta, mas com ressalva, isso a ser feito deveria ser, tá, extremamente bem fiscalizado, porque senão a coisa fica bastante complicada. Perfeito? Bem, comparação agora bem rápida aqui, para não já passando mais do que do tempo, comparação de preço ao consumidor da gasolina do diesel com outros países. É aquela pergunta que eu fiz aos senhores, os preços da gasolina do diesel no Brasil, eu chamo a atenção, ao consumidor, são muito caros quando comparado com outras nações. Então, para a gente não perder tempo, então reparem só, eu estou pegando os preços mundiais regionais da gasolina.
Então, reparem só, a média mundial, tá? Isso aqui é tirado de uma fonte que é atualizada semanalmente, eu peço desculpa a vocês, mas eu fiz isso aqui, já saiu o dado do dia 21, mas variou muito pouco, eu me permiti não alterar isso. Reparem só, a média mundial está aqui, ó, praticamente 5,981, isso aqui colocado em real por litro. Claro que tem influência do câmbio, mas nesse site se pode colocar em dólar por barril, o valor que as unidades que se quiser, tanto unidades monetárias para cada nação, quanto unidades volumétricas. Então, ela corrige e faz isso direto. Para se ter uma ideia melhor em relação aqui ao país, eu coloquei em real por litro, mas quem entrar lá nesse site aqui vai ver perfeitamente que pode ser alterado. Então, a média é em torno de 5,981. Onde se tem gasolina barata? No Oriente Médio, a média é em torno de 4,5, tá? Ex-União Soviética, os países da antiga União Soviética. Eu chamo a atenção que esse código de cores eu vou obedecer mais à frente. Na América Latina, tá? Que eu chamo a América Latina do México para baixo, incluindo o México. Perfeito? Tá? A África tem discrepâncias, tem países muito baratos, países mais caros. A América do Norte, a Ásia, um pouquinho acima da média asiática está o Brasil. Mesmo assim, abaixo da média mundial. E onde se tem gasolina cara? Na Oceania, na região da Oceania, Austrália, Nova Zelândia e tal. Na Europa Ocidental, na Europa Oriental, perdão, e principalmente na Europa Ocidental. Os preços lá são muito altos. Por quê? Dentre outras coisas, para inibir o consumo. Tá? Já que boa parte dos países da Europa Ocidental são países que não têm petróleo. Tá? Então, com isso, é uma maneira de você penalizar para que não haja desperdício de combustível. É uma política que esses países adotam. Sem perder tempo com isso, preços internacionais da gasolina. Aqui tem país a país, depois quem quiser depois dar uma olhada, países que tem preço muito baixo. Tem uma gasolina aqui que é brincadeira, né? A Venezuela está em real por litro, é 0,1 real por litro de produto. Tá? Produto subsidiado e tal, e é um absurdo também, porque a companhia estatal da Venezuela de petróleo, a PDVSA, está na falência, tá? Porque ela agora não está conseguindo exportar tanto petróleo. Depois no Irã e por aí vai. Então, repara, essas cores aqui é por continente. Então, repara, essa cor aqui marrom são os países da África, em vermelho os países da antiga União Soviética, em verde os países da América Latina e por aí vai. Então, repara, nenhum país aqui da Europa, nem a América do Norte e o Canadá aqui nessa parada. Aí aparece preços não tão baixos, assim, preços mais baixos, mas não exageradamente baixos, aparece aqui nos Estados Unidos, está numa faixa aqui que vai de 4,2 até aproximadamente 5,3. Aí aparece aqui o Brasil. Eu diria que preços médios. Tá? Repara que a média mundial está aqui, como eu havia mostrado, 5,9, e o Brasil, na média aqui, com 5,6, um pouquinho abaixo da média mundial. Tá? E aí reparem que começa a aparecer os azuis, que são os países da Europa. Começa a subir a escala, tá? A escadinha aí, até que temos preços extremamente grandes na Europa Ocidental. E também tem um país africano aqui, República Centro-Africana, caríssimo, e em Hong Kong, tá? Que é uma província, digamos assim, da China, também é caríssimo. Realmente não sei a razão para isso. Tá? Então, reparem que, só uma curiosidade, os senhores perguntam, a China, onde é que aparece? Perdão. Onde é que aparece a China aqui na parada? Passou batido aqui. Aqui. Tá? A China aqui com preço um pouquinho acima do Brasil. Então, repare, os Estados Unidos abaixo, mas o Canadá já está acima da média mundial. Perfeito? Estados Unidos, aqui em seguida o Canadá, mais à frente já nos preços altos. E os preços altíssimos. Para o diesel, mais ou menos uma situação mais ou menos parecida. A média mundial do diesel, em torno de 5,4, chama atenção, são preços ao consumidor. Tá? O Brasil com uma média em torno de 4,5 e uma situação mais ou menos parecida aqui, Europa Oriental, Europa Ocidental, puxando muito o preço. Tá? Aqui é a mesma coisa, o diesel na Venezuela, valor
irrisório, 0,001, tá? E vai embora, tem uma discrepância muito grande do Irã, de outros, o Irã também é baixo, da Arábia Saudita. Normalmente, os países que são produtores de petróleo ofertam preços baixos, mas Irã e Venezuela, principalmente Venezuela, os preços são, tá, extremamente rebaixados, sem necessidade. Só que a Venezuela hoje está numa situação tal que, se aumentar o preço, o país acaba de quebrar de vez. Então, pegando a mesma situação, repare que os Estados Unidos, ainda na região de preços baixos, no Brasil, tá? E mais à frente aqui, os preços médios aparecem mais à frente aqui, o Canadá, aqui em azul, tá? Preços muito altos, mesma coisa. Os países da Europa Ocidental, principalmente, um ou outro país aqui no meio do caminho, e Hong Kong. Eu realmente não sei a razão, tá? Deve ter alguma razão aí que para isso específico, não sei realmente a razão, porque Hong Kong tem um preço assim tão alto, mas tem. Tá? Ok? Senhores, por isso eu encerro. Eu tenho assunto para a gente falar, passei mais do que do tempo, peço desculpas aos senhores, mas como eu coloquei aqui, espero ter ajudado na compreensão da questão dos preços derivados no país. Tá? E eu volto a dizer, a mensagem final é que há espaço, tá, para que os preços possam ser reduzidos no país, mas tem muita gente que não tem interesse nisso. Tá? Obrigado aí pela atenção e estamos abertos a perguntas aos senhores. Também. Perfeito. Muito obrigado, engenheiro Eli. Foi esplêndida a sua exposição. Acho que obrigado. A única coisa é que você meio que se autocontrariou, mostrou que conhece muito sobre preço, né? Não, no início não, eu sei minhas limitações. Geopolítica, não conheço tanto preço. Não. Aqui uma explanação. Não é modéstia, não. Eu realmente, porque o preço tem tantas nuances, principalmente na parte tributária, tem tanta coisa, tá, que são meandros que eu não... Eu sei até onde eu posso ir, perfeito? Eu tenho essa noção. Mas foi ótimo. Eu já lhe peço permissão, se assim concordares, mas já fizesse um oferecimento inicial, né, de nos mostrar, enfim, de colocar à disposição esses slides. Pois não. Porque, obviamente, a gente entendeu tudo, mas não se tem como guardar todos esses números, né? Eu acho interessante essa comparação final entre preços, né? Enfim, até estava curioso para saber a questão do gás de cozinha, né, que é um dos problemas hoje do Brasil, está enfrentando, mas não é por questão de custo de produção, mas é problema de renda das pessoas. Não tem como pagar, e que hoje estão... o preço do GLP está extorsivo. Está demais. Extorsivo. Está demais. E simplesmente, por exemplo, estados do Nordeste, muitos lugares no interior, Nordeste, o que está acontecendo é que o pessoal está... o consumo do gás com efeito de petróleo é uma média de um bujão de 4 litros, um bujão para uma família de 4 pessoas por mês. Famílias, digamos assim, no interior, tem muito mais gente, tá? As famílias são mais numerosas, tá? E com renda muito baixa, o cara não se compra o bujão, ele não tem dinheiro para comprar comida. Tá? Então, o que está acontecendo? Agora, muita gente está migrando no Nordeste, no Norte, está migrando para a lenha. Sim, perfeito? Aqui também. Isso é um problema grande. Eu acho que o GLP tinha que ser pensado, impacta demais a população. E a população mais pobre. Eu moro perto de uma vila, aqui na zona sul da cidade, e quero dizer que, com muita frequência, agora o corpo de bombeiro está indo para atender casos de incêndios domésticos, porque utilizam lenha. E as pessoas, às vezes, se distraem, enfim, acaba provocando algum incêndio. Mas, bem, como nós estamos adiantados na hora, eu vou abrir assim 3 perguntas no máximo. Se eu souber responder. Depois, obviamente, se necessário for, a gente até pede permissão para lhe convidar uma outra vez para conversar. Não tem problema, vai ser um prazer. Mas, engraçado, a gente falou de preço o tempo inteiro, né? E quero dizer que a produção petrolífera ela é um monopólio no mundo inteiro, né? Enfim, mas em relação a preço, tem um comando que tu não fizesse referência, a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, ela que deveria controlar essas questões que o senhor apontou aqui.
Mas aí que está. Como A possível agência, redução de preço e favorecer o consumidor. Isso é uma a coisa que vai ser agência muito não tem mais. importante. Hoje os preços do país são livres, totalmente livres. Isso foi, na minha visão, não foi um pode. erro. Acho que, tá? Sim, mas não pode, né? Porque tem uma Pois agência é, para isso, né? exato. Deveria, eu acho até o seguinte, eu acho que na minha visão, desculpe me interromper, tá? É que, além de tudo, tem outra coisa importante, né? A ANP deveria também, tá, fixar um pouco, isso impacta também muito no preço da gasolina, o preço do álcool, que é adicionado à gasolina, e mesmo o álcool hidratado, perfeito? Tem que ser fixado, porque isso aí varia quando o preço do açúcar, tá, no mercado internacional está muito alto. O que os usineiros fazem? Tem interesse? Eu quero vender açúcar. Vender açúcar. Então, evidente, eles baixam e pedem para a ANP, por exemplo, reduzir, tá, o percentual de álcool na gasolina. Pois é. Isso influencia os motores, outras tantas coisas. Então, tem a opção de motreiro. Mas isso ele mostra uma fragilidade que tem as políticas nacionais em setores monopolistas. Né? Exato. Eu sempre tenho dito, né? Porque agora eu sou engenheiro na área de saneamento. Sim. E agora tem uma lei nacional, um novo marco regulatório, chamam assim, a nova lei de saneamento básico, que prevê a privatização de serviços. Sim. Mas não tem nenhuma política para reforçar as agências, isso quer dizer, então vai ficar... Exatamente. E como é um monopólio natural, obviamente isso vai ficar novamente à mercê de interesse dos acionistas, e não, obviamente, interesse de você atender a população, né? Enfim, mas aqui eu tenho duas inscrições que eu vou promovê-las, né? Um é o Mauro Moura, e outro é a Daniela Salete. Mauro, por favor. Só um pouquinho, por gentileza. Pois não. Vou acatar aqui a sugestão da jornalista Daniela Salete, pedindo ao nosso palestrante, o professor Eli, se for possível, fechar a apresentação para que nós tenhamos a visão de todos os participantes. Sim, perdão. Tá bem. Tá, desculpe, deixa eu... Tá bem, tá ótimo. Deixa eu tirar isso aqui, eu só tenho receio de... Ok, viu, pessoal? Tira. Parar a apresentação. Para a parte. Não está indo? Foi. Vem mesmo. Tá bem. Vem mesmo que vem. Tá ótimo. Bom, Mauro, por favor. Oi, Eli, obrigado pela palestra, pelo papo, que é muita coisa que a gente Peço desculpas por ter passado um pouco da hora. Nada, não tem problema. Muita coisa que a gente não sabia, acabou sabendo, né? Só tem aquela questão dos postos de gasolina, enfim, distribuidores colocarem um álcool, enfim, vender diretamente para eles, né? Pena que o meu colega que fez esse trabalho não está aqui na live agora. A FEPAM, junto com o Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul, do órgão ambiental do Estado, junto com o Ministério Público, fez uma avaliação da qualidade do combustível alguns anos atrás, aqui no Rio Grande do Sul. E não foram poucas as fraudes nos combustíveis, foram centenas de fraudes no combustível. É óbvio que a fraude não estava sendo feita na distribuidora, estava sendo feita no posto, né? Sim. Adição de álcool, enfim. E, por incrível que pareça, se eu não me engano, nenhum posto de gasolina do sistema Ipiranga apresentou fraude. Por quê? Porque a Ipiranga tinha um laboratório e ela ia de posto em posto seguidamente coletar a amostra e fazer a amostragem, né? Mas a questão da corrupção no país aqui é muito grande, grande. Eu acho que tá difícil. Eu me lembro um outro tempo, isso há muitos anos atrás, quando a gasolina era tabelada, eu tinha um amigo, ainda bem que ele não está ouvindo, que era dono de posto de combustível numa cidade aqui próximo a Porto Alegre. E ele não vivia do trabalho do posto. Como era tabelado, ele tinha 3, 4 tanques de combustível e ele vivia da inflação. Ele sabia quando a Petrobras ia aumentar o preço, enchia os caminhões de gasolina, tanto que quando o preço voltou à competição, meu colega faliu, né? Foi complicado, né? Como é que isso foi 2 comentários. Como é que é o sentimento de vocês, como funcionário da Petrobras, porque pelo que eu li um pouquinho sobre a Lava Jato,
as fraudes não eram tanto com relação na área de produção, a área interna de produção de combustível, mas sim as fraudes se ficavam mais na construção das refinarias, com a Odebrecht, a Camargo Correia, inclusive a questão da Braskem, a venda de nafta a preços diferenciados, né? Como é que isso pegou dentro da companhia? Bom, em relação à questão de fraude, em termos de preço, isso aí não vem muito à opinião pública, perfeito? Mas já aconteceu, tá? Já aconteceu diversas vezes de pessoas que eu cheguei a conhecer, analistas, eu não vou relatar caso a caso, que não foram poucos, tá? Mas algumas situações que foram pegos, analistas de comércio e suplemento, tá? Chefes de base da Petrobras, às vezes dentro das refinarias, que foram pegos, tá? Fazendo, às vezes, uma colocação mínima, às vezes aumentando indiretamente um pouco o preço aqui ou ali, ou diminuindo. Então, como os volumes são muito grandes, tá? Fica difícil pegar, mas pegaram, e essas pessoas, eu me lembro de pelo menos, não vou citar nomes, de pelo menos umas 6 pessoas ao longo desses, eu diria assim, desses 25 a 30 anos que foram tomadas justa causa por conta disso. Mas é muito difícil. E hoje tem uma política da Petrobras quanto a isso. Tá? Essa questão, quando se faz qualquer tipo de comercialização, tá? O pessoal da Petrobras, quando vai discutir preço de alguma maneira com alguém, seja com a Braskem, seja com qualquer companhia, nunca vai só um técnico junto, vai 2, 3 pessoas. Tá? Porque sempre existe a possibilidade de uma pessoa ser honesta ali. Tá? Não é todo mundo desonesto. Perfeito? E eu chamo a atenção que desonestidade, tá, existe em toda a nossa sociedade. Eu chamo a atenção a Petrobras por si, tá? Porque isso aí, inclusive, é difícil pegar. São fraudes assim, muito difíceis. Mas já aconteceu e eu posso lhe afirmar, tá, que várias justas causas, eu soube há pouco tempo, inclusive, não foi bem na questão do preço dos derivados de petróleo, mas na questão de exportação de óleo e combustível, um ex-aluno nosso aí, tá? Eu tive, não sei se prazer ou desprazer de coordenar o curso dele, ele tomou a justa causa, foi demitido, porque era um volume, estava sendo vendido e estava dando centavos, assim, se não me engano, na segunda casa decimal, centavo de dólar, tá? E ele acabou, descobriram aquilo ali, só que isso aí normalmente não chega, tá? Não chega tanto à sociedade. Tá? Mas volta e meia acontece isso. Mas acontece que essas corrupções que aconteceram na Petrobras foram grandes corrupções. Corrupções, na hora, só uma coisa que eu tenho conhecimento, por exemplo, na refinaria de Pernambuco que foi feita, tá? Simplesmente a terraplanagem foi feita uma vez por uma firma, não ficou boa, aí alegaram que era questão, tá, do Massapê, aquele terreno lá não ser adequado e tal, época de chuva e outras tantas coisas, tá? Houve um adendo no contrato e fizeram, tá bom, pode ter acontecido. Só que depois teve mais 4 vezes, ou seja, não foram nada mais, nada menos que 6 terraplanagens. Perfeito? Com adendo, com adendo, com adendo, com adendo. Tá? Preços superfaturados, tá? Na hora da construção, na hora das propostas das firmas. Tá? Isso aí, eu não quero entrar nem em detalhe, porque entra na questão da Lava Jato, superfaturamentos enormes, perfeito? Em refinarias. Tá? Já no caso específico, eu chamo a atenção, isso eu gosto sempre de mencionar. As maiores corrupções aconteceram no abastecimento, principalmente nas construções, nas refinarias. Na área do AIP, que movimenta muito mais, tá? Porque uma plataforma, um navio, um FPSO, desse daí, como nós chamamos, custa 2, 3 bilhões, dependendo do tamanho dele. Tá? Isso foi muito... talvez fosse até mais fácil fazer uma situação como essa.
Acontece que o diretor do EIP, tá? Que é uma pessoa que eu tenho, é uma pessoa extremamente digna, tá? Chamado Guilherme Estrela, quando ele achava que tinha alguma coisa estranha, tá? Ele pegava e acusava não, ele ia no diretor, que era o Renato Duque, que era o diretor de engenharia, tem alguma coisa errada, isso aqui não são preços internacionais, perfeito? Eu chamo a atenção que quando teve esse escândalo Lava Jato, muitos diretores da Petrobras foram envolvidos, como os senhores sabem. O Estrela não foi colocado uma gota, um pingo, um respingo caiu em cima dele. Uma pessoa íntegra, e isso não chegou a atingir tanto a parte do EIP. Senão, os rombos talvez fossem muito maiores ainda. Perfeito? Mas isso é difícil de a gente... Pois não. Tá bem. Daniela, por favor. Pois não, fique à vontade. Professor Elie Abadier, eu lhe chamo de professor pelo seu trabalho efetivo lá na universidade, também porque o senhor nos deu uma aula aqui, e eu assisto não como engenheira, mas como jornalista, e uma frase que me vem à mente é pobre do pobre, sendo ludibriado na questão do gás, estando à mercê de decisões governamentais, ou para ganhar uma eleição, ou para facilitar a vida dos investidores, enfim, dá uma tristeza ver isso. Minha pergunta, o senhor deixa bem claro que há espaço para os preços serem reduzidos e, inclusive, cita essas 4 propostas, assim. O senhor, quando esteve lá dentro, teve algum momento a possibilidade de apresentar essas alternativas ou nunca esteve ao seu alcance, né, nesse mundo acadêmico, apresentar isso? E a outra pergunta, enquanto, segundo essas suas propostas, enquanto seria possível reduzir os preços para a gente, né, para a gente, consumidor final, que consome para trabalhar, por exemplo? Bom, eu vou lhe dizer 2 coisas. Primeiro, eu sempre fui um simples professor da Universidade de Petrobras. Então, o meu papel, tá, eu em nenhum momento fui convocado, tá, para chamar isso. O que eu fazia, tá, ocupando meu espaço, era no momento que eu dava meus cursos de geopolítica do petróleo, alguma coisa, eu tocava nesses assuntos, mencionava isso, tá? Inclusive para alguns gerentes que estavam lá, que teriam condições, tá, de levar o assunto à frente. Uhum. Só que eu chamo a atenção, sem citar nomes aqui, tá? Mas acontece que esses gerentes, às vezes, barravam, digamos assim, decisões superiores. Perfeito? Então, eu nunca tive a oportunidade, por exemplo, de chegar próximo a uma diretoria, tá? Embora, por exemplo, diversos diretores, principalmente na área de abastecimento, fossem profissionais que eu tive o prazer de dar aula para eles no passado. Não foi 1 nem 2, não. Eu dei aula para alguns diretores da Petrobras, já que eu estou lá dando aula há mais de 40 anos, tá? Então tem uma série de diretores que eu tinha acesso a eles, mas isso em nenhum momento... Tá? E o pessoal de preço da Petrobras é um pouquinho fechado nesse assunto. Eles não gostam de muito, tá, se meter nisso, mesmo porque tem essas interferências externas também. Perfeito? Os interesses. Isso, perfeito. A sua outra pergunta, perdão. Enquanto que, se adotassem, por exemplo, todas essas propostas aqui, que o senhor colocou ali na conclusão da sua apresentação, enquanto que seria possível reduzir para nós, consumidores, os preços dos derivados? Eu diria, isso é muito difícil, tá? Porque o item principal é exatamente a questão do preço de realização, o preço que a Petrobras vende. Tá? Uhum. Por exemplo, eu acho que a carga tributária no país podia ser reduzida. Tá? Isso aí é um fator. Isso aí tem essas complicações que nenhum Estado quer abrir mão, né? Principalmente do CMS, que é o item mais forte. Pergunte, tá, ao secretário de Fazenda do Rio Grande do Sul se ele gostaria de baixar de 30% do CMS para 25%. Ele vai dar pulo. Perfeito? Mas o nosso aqui é carioca. Como? O nosso secretário da Fazenda é carioca. Então ele vai querer colocar 35%. Isso aí. Isso é outra conversa. Tá? Mas eu chamo a atenção o seguinte, eu acho que é o primeiro, é um espaço. Segundo, o espaço da Petrobras, tá? O espaço da Petrobras é aquela transparência que eu coloquei, mostrando a questão da comparação. Se você tem só o refinador,
e o cara ganha $6 por barril, e, de repente, o integrado que tem a produção de petróleo, com preço baixo, como a Petrobras poderia, digamos assim, ofertar um pouco mais baixo, se apropriando um pouquinho do custo do próprio petróleo. Perfeito? Poderia. Agora, isso aí, eu chamo a atenção, é difícil de dizer, porque isso tem que se fazer estudo, naturalmente, interno da companhia, porque tem um ponto de equilíbrio, porque ela precisa de investimentos grandes, então seria leviandade minha dizer um valor, mas eu acho que, pelo menos, como já se teve no passado isso, alguns anos atrás, tá? E eu não estou falando na época que foi um exagero, na época do governo da Dilma, tá? O Guido Mantega botou um valor extremo, não deixava que a Petrobras aumentasse o preço. Mas, de qualquer maneira, eu chamo a atenção, tá? Eu chamo a atenção que um pouco de sentimento, talvez uns 8% a 10%, pelo menos, daria isso só na parte do preço de realização. E mais a questão são os dois itens que impactam mais. Claro, dependendo do ICMS. A terceira coisa, o preço do álcool e do biodiesel, principalmente do álcool, teria que ser melhor controlado para evitar flutuações tão grandes. Tá? Mas isso aí é papel, principalmente nesses itens, da Agência Nacional de Petróleo. Mas ela não age assim. Ok. Bom, agradeço a compreensão dos demais participantes aqui do nosso encontro de hoje, por não formularem mais de um questionamento, à medida que nós já estamos um pouco adiantados na hora, né? Mas, enfim, mais uma vez, em nome da Amicus, gostaria de agradecer muito, né, a sua disposição de fazer essa apresentação, enfim, de nos dar conhecimentos sobre a questão da estruturação do preço, né, um fator tão importante para a economia nacional, né, lógico, para o consumo individual e também para toda a economia, né? E vou pedir, então, ao professor Paulo Regis, né, que faça aqui a finalização do nosso encontro, enfim, dê os nossos bem-vindas às pessoas que na realidade estão até agora conosco aqui. Por favor, Paulo Regis. Muito obrigado, presidente Presser. Inicialmente, nós queremos agradecer essa instigante e brilhante aula, professor Eli. Realmente foi magnífica, tá? Elucidando pontos que são complexos para nós, que somos leigos. Tá? Muito bom, muito didático. Parabéns. Quero também me associar à manifestação do nosso presidente Presser, manifestação inicial dos nossos trabalhos, cumprimentando o engenheiro Eurico Rodrigues pela vossa indicação. Tá? Grande amigo. Realmente, professor Eurico, foi magnífico. Tá? O acerto aqui é total. Parabéns. Ele é meu irmão. Estamos juntos sempre. Tá bem. Registramos e agradecemos a presença do assistente social Rogério Renan Toledo, da senhora Altair Deconto, do professor Assis Pittini, do nosso querido professor, amigo, o José Horácio Almendra, que estava em viagem, né, e acompanhando o nosso evento, a jornalista Daniela Salete, o professor Sérgio Abreu, o mestre Tiago Jardim, a professora Maria Aparecida Cardoso da Silveira, o professor também Eurico Rodrigues, que já tivemos a oportunidade de registrar, o senhor Luiz Antônio de Campos Graim e o senhor Marco Antônio Fará. Registramos que na próxima semana... Mais o Teodoro Ferrari, né? Que está aqui conosco, voltou. Perfeito. Na próxima semana, nós vamos oferecer a palestra do acadêmico rio-grandense, membro da Academia Rio-Grandense de Letras, o escritor e historiador Alci Cheuich. Né? Estão todos convidados para na próxima segunda-feira. E agradecendo a todos, quero também desejar muita saúde e uma boa noite. Obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado a todos por essa oportunidade. Tá? Parabéns. Obrigada. Foi ótimo. Muito bom. Boa noite, Vou mandar a palestra para você, Paulo, por favor.
Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Obrigada pela aula. Isso. Obrigado pela presença de todos.